Boa noite, galera. E aí, famílias, meus amigos. Vamos começar aqui a bater aquele papo. Vamos começar a esperar a galera estar entrando aqui para a gente estar compartilhando. A gente está começando aí um novo momento aí para bater um papo. Falar sempre sobre assuntos relevantes aí às nossas necessidades. Thaís Duarte já entrou aí com a gente. Seja bem-vinda, minha amiga. Logo no instante a gente está esperando aí fazer um contato com a nossa psicóloga para a gente bater aquele papo hoje bacana, né? Comendador, seja bem-vindo aí. Beijão, Thaís. Monteiro, Marco Monteiro, Marquinho, sócio amigo aí da Wave. Camila, seja bem-vinda, Camila. Chegando a galera aí. Tempo de pandemia, nós estamos criando aqui a possibilidade de fazer a comunicação com os amigos, tentando trazer algumas informações aí do que é interessante. É um momento complexo, complicado, então a gente tem mais é que estar interagindo, pra gente não... Marco Monteiro, Simone Patês, seja bem-vinda, meu amor. Kiara Lopes, Kiara, sócia nossa da Wave, grande Kiara. Roger Benica, Nelson Júnior, Palminha Kiaras, Nelson. Dentro de alguns minutos nós vamos estar convidando aí nossa psicóloga hoje, a gente vai estar convidando para bater um papo com a gente sobre saúde mental e qualidade de vida. É o que eu acho que a gente vai precisar muito, muito, muito após esse momento de pandemia. Pessoal do restaurante aí, Vitória. Mirela, seja bem-vindo, Mirela. Só um minutinho pra gente... O importante é que todo mundo tem que interagir, vai mandando as perguntas sobre o assunto, que na verdade é um bate-papo, não é uma entrevista, né? É um bate-papo entre pessoas que estão interessadas nesse assunto. E aqui nesse canal nós vamos fazer vários assuntos que sejam relevantes também, que seja interessante para todo mundo, né? Isso é verdade, Camila. Esse tema é muito interessante. Vamos ver se a gente consegue chegar junto. Ademir Rodrigues aí, ó. Felipe, um abraço, Felipe, meu amigo, meu coordenador, meu auxiliador. Mirela, valeu, Mirela, o convite é para todos nós mesmo. Bruno Souza, meu grande amigo, meu parceiro, colado comigo aí no projeto, um cara, chega junto. Só mais um minutinho que a gente vai estar convidando. Hoje nós vamos bater um papo aqui com Mirela Carqueja, psicóloga. Ela é uma terapêutica cognitiva, uma pessoa assim que vai falar sobre todo o comportamento do ser humano. A gente vai bater um papo bacana. Zorade, minha irmã. Beijão, Zó. Tem gente chegando aqui. Ademir, Jéssica Santiago, um beijo. Duarte, Felipe, Manuela. É uma infinidade de pessoas aí que realmente estão interessadas em bater um papo com a gente. Vamos convidar Mirela, vamos ver nossa técnica aqui. Cadê Marte? Convidou nossa entrevistada de hoje. Pode falar. Cognitivo, comportamental, terapêutica. Leila, bem-vinda, Leila. Olá, Erasmo! Boa Boa noite, noite, Mirela. tudo bem? Salve! Que bom essa Olá, oportunidade, galera! velho. Ótimo, Boa obrigado por noite. ter aceitado o convite aí para a gente bater esse papo. Para mim está sendo um prazer, Mirela, estar te conhecendo, né? Um prazer imenso mesmo, enorme.
A gente tem informação do seu trabalho, da profissional que você é, e a gente convidou aí uma infinidade de pessoas que estão interessadas realmente. O momento é muito complexo, né? Inclusive hoje, né? Hoje a gente, não sei se a gente deve comemorar, né? Mas agradecer ao Oswaldo Cruz que batizou esse dia como o Dia Mundial, o Dia Nacional da Saúde, não é isso? Verdade, né? Verdade. E foi, então, assim, a gente, não sei se o momento é para a gente estar comemorando, mas para a gente aproveitar e entender que, eu acredito que nesse momento difícil que nós estamos passando aí, né? Muitas epidemias já aconteceram, né? E agora a gente está aí, o mundo parou por conta dessa pandemia, a gente não tem informações precisas, a única coisa que a gente pode fazer agora é entender de que forma a gente pode viver com ela, controlar nela, passar por ela, né? Com E certeza. pensando nisso, a gente sabe que é muito importante a gente ter algum tipo de equilíbrio mental, né? Então, hoje, a gente convidou você para você passar para a gente no seu conhecimento, na sua experiência de vida, nos seus estudos, né? De que forma a gente pode começar a pensar em, pelo menos emocionalmente, né? Ficar ou sair dessa crise emocional. Eu não entendo muito sobre o assunto, não sou expert, mas assim, eu fico só o tempo todo analisando de que forma. E eu quero que você, nesse papo com a gente, fala pra gente de você, Mira, por favor. Olá, galera. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer, Erasmo, pelo convite. Eu acho que é um tema muito importante para ser falado, né? Não só agora na pandemia, mas em todo o tempo na vida das pessoas. A pandemia veio aí mostrar a importância da saúde mental na vida das pessoas. O quanto ainda é importante. E como é importante você cuidar de si, ter uma boa saúde física, ter uma boa saúde mental. Só que as pessoas, muitas ainda, né, acreditam, não conseguem aí perceber, poder parar para analisar e ver o quanto é importante você buscar ter uma saúde mental e uma qualidade de vida, porque não acha necessário, né? Porque é uma coisa que não é palpável. Se uma pessoa fica com a dor de barriga, é uma coisa física, né? Todo mundo consegue perceber, e aí lá vem o senso comum, não, tome um chazinho, e se não passa, tome esse remédio aqui que é bom. Se não passar, procure o médico, né? Não é normal a pessoa ver uma outra pessoa em surto, às vezes, correndo na rua e achar isso um pouco natural dentro do processo da saúde mental, quando a pessoa foi diagnosticada aí com algum transtorno, né? Se ela foi diagnosticada com esquizofrenia, né? O indivíduo aí ele faz uma ruptura com a realidade, então ele pode surtar. Ele pode chegar numa igreja, né, católica, se tiver um santo, e no momento do surto dizer que o santo está piscando para ele. Então, tudo isso assusta as pessoas um pouco. E a gente ainda tem esse tabu que não foi quebrado, que só vai para psicólogo quem é doido. Né? Mirela, Ou se a pessoa... Você deixa está eu te me fazer. ouvindo? Estou ouvindo bem, bem Tá. mesmo. Pode me fazer uma pergunta, fica à Eu vontade. preciso entender primeiro de você. Eu posso te chamar de você, né? Até porque tem uma galera Pode, jovem, a gente interagir nesse papo. Doutora Mirella, deixa eu te fazer uma pergunta. O que vem a ser cognitiva comportamental? Você é especialista nessa área, né? isso, abordagem. A minha abordagem, gente, meu nome é Mirela, tá? Eu sou psicóloga, eu me formei na FTC, eu me formei Que na bom. FTC aí de Itabuna. Então, eu Certo. passei 5 anos indo e vindo todos os dias, porque eu sou de Ilhéus. E a minha abordagem TCC, terapia cognitivo-comportamental. São 3 elos que andam juntos: pensamento, emoção e comportamento. Então, muitas vezes, quando você está vivendo os seus problemas do dia a dia, você vai ter pensamentos disfuncionais, que no caso são pensamentos errados, que te fazem ter uma leitura errada do problema. Você não tem inteligência emocional, e daí você vai ter uma emoção aí negativa, e essa emoção negativa vai te colocar a ter um comportamento negativo. Vou dar um exemplo. Se você chega num determinado lugar, numa festa, no aniversário, encontra aí um grupo de amigos
E aí, quando você chega para poder cumprimentar esses amigos, automaticamente as pessoas param de falar. Qual o primeiro pensamento que você tem? As pessoas estavam Tem alguma conversando. coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. O primeiro pensamento é esse. Tá tendo alguma coisa errada comigo aqui, com as pessoas. Entendeu? E aí, muitas das vezes, as pessoas fazem aí essa leitura de que realmente as pessoas pararam de falar porque eu cheguei. Então, a pessoa ela pode ficar com raiva, ela pode ficar chateada, ela pode chutar o balde, né? Fazer uma confusão. E por causa dessa emoção negativa aí, a raiva, ela vai passar a ter um comportamento que não foi assertivo, porque coincidiu de que quando ela chegou, o assunto acabou. O assunto acabou na hora que ela chegou. Entendi. Porque não interessava para ela, ela não precisava de saber, alguma coisa assim. Entendeu? Então, aí, muitas vezes, são os pensamentos, né? O cérebro aí produz mais de 1000 pensamentos por dia. E aí, quando você focar muito, né, no pensamento, com esse pensamento, em relação aos problemas que você tem, isso não vai te trazer paz. Né? Se você pensa no problema o tempo inteiro, então as emoções negativas, elas comandam você. E as pessoas acham que não precisam sentir aí essas emoções negativas, quando na verdade é super necessário sim sentir a tristeza, a raiva, a mágoa, né? Esvaziar, colocar para fora para poder falar, para acabar aí não tendo alguns comportamentos negativos, agindo por impulsividade, né? Quantas vezes aí no dia a dia as pessoas agem por impulsividade e aí depois vão pensar, poxa, aquela situação eu acabei me exaltando, acabei falando aí alguma coisa que não devia. Não precisava eu ter agido daquela forma. Então, tudo às vezes é a forma como você faz essa leitura aí desses eventos e os problemas que estão à sua volta e como é que você tem essa percepção desses problemas. Ficou claro? Conseguiu Isso, muito, compreender? muito claro. Agora, uma curiosidade: existe uma idade para que a pessoa tenha esses surtos de mudança de comportamento? Tem uma determinada que é mais complicada, mais natural que tenha? Existe uma idade padrão para que a pessoa tenha ou sofra esse tipo de comportamento? Ou pode ser jovem, adultos, independente de idade? Podem ser qualquer pessoa, né? Com esse comportamento aí de fazer a leitura, né? De acabar na situação que eu exemplifiquei, de chegar no local, ter uns amigos ali falando, e quando você chega, a pessoa parar de falar, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, pode ser um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um idoso. A pessoa acredita mesmo que o outro estava falando. E muitas das vezes você carrega para sua vida crenças, né? Essas crenças enraizadas, né? Jorge Amado aí fez a música de Gabriela e a música é Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então as pessoas trazem crenças para a vida. Aí pode ter um amigo que diz assim, não, você realmente não entendeu na hora lá, o assunto acabou. Foi assim, espontâneo, você chegou e o assunto acabou. E aí a pessoa não consegue entender por essa crença mesmo de achar que não, estavam falando mesmo, eu já estou acostumada das pessoas ficarem falando de mim. As pessoas falam de mim. Por que as pessoas não falam para mim e ficam falando de mim? E aí as pessoas vão trazendo essas crenças para a vida, né? Tem a crença do desamor, tem a crença do desvalor, do desamparo, né? Ninguém gosta de mim, eu não sou compreendida, eu não sou correspondida, né? A crença do desamor é a crença que eu não sou amado, as pessoas não me amam, eu não consigo sentir esse amor das pessoas. Né? E a crença do desvalor, realmente quando a pessoa sente aí que ela não tem nenhum valor, que ela não é competente, que ela não consegue reconhecer a autoeficácia que ela tem na vida dela, ou seja, que ela não consegue resolver alguma atividade, alguma tarefa com alguma ênfase. Ficou claro? Muito claro. Inclusive, eu estou vendo aqui, a gente está compartilhando aqui com as pessoas, e eles estão realmente entendendo o assunto e estão fazendo perguntas. Até então, eu preciso entender que dentro desse processo psicológico na mente humana, a gente tem. Hoje se fala muito sobre depressão.
né? Muito, é muito natural. Eu passei por esse processo há 2 anos, há uns 3 anos atrás, e tive que procurar ajuda médica. Foi um processo muito complexo na minha vida. Eu acredito que a gente não, muitas vezes a gente não sabe qual é a ponta disso, como é que isso inicia, como é que isso termina. A gente fica perdido. A quem a gente deve procurar no primeiro momento? Claro que a gente, quando está passando por alguns problemas psicológicos e perturbações de sono, como o meu, por exemplo, eu tive que primeiro, no primeiro momento, procurar Deus. E aí Deus, a gente vai pedindo a Deus uma ajuda, e depois eu tive que procurar um psicólogo, e depois tive que ir até o psiquiatra. Eu fui passando por etapas para poder eu conseguir me reequilibrar novamente. E existe, dentro daquele processo, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a diferença entre tristeza e depressão dentro desse processo? Né, falando da depressão, né? Eu falei sobre a depressão na minha última live. Inclusive, esse mês de agosto aí eu vou falar da depressão o mês inteiro e vou, né, terminar com... Eu tenho 3 relatos de caso para poder trazer. E o último, eu fecho esse ciclo aí no Eu início não de estou me, setembro. eu não tô me antecipando ao seu projeto, não, né? Mas Não, tudo assim, bem, eu só estou aproveitando e estou falando, porque se as pessoas quiserem, né, acompanhar as minhas lives, por pronto. setembro amarelo, né, fala muito do suicídio. Veja bem, a diferença entre a tristeza e a depressão, a tristeza é uma emoção negativa, né? É uma emoção negativa. Aconteceu algum evento, né, recente, ontem de ontem, e aí você ficou triste, aquilo te deixou para baixo. Vamos supor que pode acontecer, tem acontecido, né? Algumas pessoas têm ficado desempregadas. Então, isso vai trazer uma tristeza. A pessoa vai passar por um estágio de tristeza, vai passar por uns dias, vai ficar preocupada, né? Porque como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou me bancar agora? E aí, essa tristeza acaba passando por. Você passa a sentir ela por alguns dias. Só que no estalo, né? No quarto dia ou no quinto dia, passou uma semana, a pessoa vai querer se abrir, vai procurar um amigo, vai procurar um parente e vai contar essa situação, alguém da família, né? Vai dizer, olha, aconteceu isso comigo, poxa, eu tô muito triste, eu perdi o emprego, né? Ou acabou o relacionamento aí, meu namorado acabou comigo, meu marido pediu o divórcio. E aí ela vai buscar na família, ela vai buscar nesse amigo, no colega de trabalho, esse aconchego, tá? E aí ela vai ter inteligência emocional também para começar a entender o que essa situação está causando, esse problema está causando na vida dela. Né? Então ela vai começar a se movimentar, ela vai encarar de frente, ela vai querer encarar. Claro que vivendo um dia de cada vez, né? E não dá para anular a tristeza que você sente, tudo que você está passando, mas a pessoa vai parar e ter um raciocínio, não, o que eu preciso fazer? Como eu posso começar a me levantar? Como é que eu vou... Então, a tristeza, a emoção negativa, ela coloca você para pensar, ela coloca você para dar uma sacudida aí, para você perceber o que você pode modificar. Então, você não fica num estágio intenso dessa tristeza quando algum evento acontece. Agora, na depressão, a depressão vem por vários traumas que o indivíduo já passou, por várias situações que ele já passou na vida e que ele não conseguiu romper, que ele não conseguiu botar um fim. Eventos estressores, se a pessoa vive aí por uma pressão constante, né, em um trabalho, em um relacionamento, né, de um pai com um filho, isso aí vem a desencadear aí essa depressão. Então, o Acredito. mundo ficando em preto e branco, a pessoa não tem maestria, né? Maestria é a questão da autoeficácia, de conseguir realizar as tarefas do dia a dia, dos planejamentos, de buscar ter metas. Então a pessoa acaba se fechando, sabe? E aí ela perde esse contato social, ela quer se isolar, né? Tem pensamentos de inutilidade, eu sou muito útil, pensamentos de morte com frequência. Por exemplo, a situação está acontecendo e ela pensa assim, ai, queria era morrer. Eu queria era morrer. Eu não queria nem estar passando por isso. Por que eu já não morri? Eu não tenho vontade de viver.
Eu não tenho vontade de viver. E essa vontade de viver, ela é real, ela é forte, né? Algumas pessoas ficam, tem um tabu com algumas frases, né? Quando a pessoa está passando por um processo aí que ela foi diagnosticada pela depressão e falam assim, me ligue. Mas a pessoa que foi diagnosticada com depressão, ela não vai te ligar. Ela não vai pegar o telefone e vai ligar para contar, não, sabe por quê? Porque ela tá ali isolada, ela quer morrer, ela não tem mais sentido para ela a vida. Ela passou por muita coisa. E assim, é um evento atrás do outro, foi um evento atrás do outro, um dando um link, fazendo um link com o outro. Então ela pensa assim, não, não é possível, isso não vai passar, né? A ansiedade mesmo, quando a pessoa foi diagnosticada, né? E até mesmo no processo da característica da ansiedade, a pessoa vive muito lá no futuro, previsão do futuro. As pessoas nesse momento agora, né? O sofrimento vem porque vocês fizeram planejamentos aí para 2020, para poder alcançar metas e objetivos, e aí a pandemia veio e parou todo mundo. Então, se você tinha uma viagem, se você tinha um casamento, isso não aconteceu. Então, aí você começa a pensar já lá no futuro. Esse ano foi o ano que eu não vou ter um faturamento. Poxa, esse ano eu queria casar, não casei. Será que a pessoa vai desistir de casar? E aí a pessoa começa a estar lá no futuro, mais preocupada ainda com o futuro nem chegou, a previsão do futuro. E a pessoa vive como se já estivesse lá e com pensamentos negativos o tempo todo. Você pensa negativo, não é que os pensamentos negativos, eles não vêm, eles vão aparecer sim. Eles vão aparecer. Se você está montando um projeto aí, se você vai abrir uma empresa, você vai ficar com medo. É normal. Por mais que você tenha assim capacidade, que você tenha buscado se qualificar, você vai ter medo. Se abrir uma empresa é normal. Agora, o que não pode acontecer são as emoções negativas comandarem você. E aí, se você ativa muito o pensamento negativo, as emoções negativas elas vão tomando conta de você, vai te paralisando. E Muito aí, bem. a O que eu consegui entender é que a questão da depressão que a gente viu, ela pode ser de várias causas, pode ser criada por várias causas, desde coisas que você vem ao longo de sua vida arquivando, que você não vem cuidando e você vem automaticamente segurando aquilo para você, as necessidades que você for tendo, que você não for conseguindo realizar, você vai colocando isso dentro de você, vai criando um sofrimento interno e chega um momento que você não consegue equilibrar isso. É mais ou menos assim, né? É isso que... Isso, exatamente assim, olha, se você fechou um ciclo, né? O relacionamento acabou, gente, sinta aí as emoções, sinta mesmo, fique triste, né? Tiveram momentos bons, tiveram momentos ruins, você tá fechando um ciclo, aquela pessoa ela não tá mais fazendo parte da sua vida, então sinta. A gente vive numa questão de uma sociedade, né, que com os padrões postos aí que você tem que ser forte o tempo inteiro, que você tem que ser bem-sucedido o tempo inteiro, que você não pode chorar, que homem não pode chorar. Eu acho que Eu você choro bastante, eu choro. E eu não tenho dificuldade de chorar. tiveram essa política de escutar isso, que o homem tem que ser forte, que o homem não pode chorar. Não, é necessário sim chorar e colocar para fora, porque muitas das vezes você não põe suas emoções negativas para fora e vai empurrando com a barriga. Você empurra com a barriga, né? Aí você bota uma Exato. boa roupa, um perfume, aí você sai, aí você busca de alguns aderentes, né? Aí você vai se divertir, só que assim, a noite acaba, vem um dia de novo, o seguinte, e o problema vai estar ali, suas emoções vão estar ali. Então vai chegar uma hora que, né, a mente vai dizer, epa, Exato. não tô Exato. aqui, né? Não tá dando mais para suportar essa É. situação. Vamos entender agora, nesse momento, né, as pessoas, eu tenho algumas perguntas aqui que vai Pode. entrando no assunto. Dentro, a Zoraide Martins, ela está fazendo uma pergunta interessante. Tipo, a pandemia ela tem causado muito medo, né? Muito medo às pessoas, muito medo e pavor. Esse comportamento considera-se normal ou pode ter sido apenas pela propagação do fato? Esse medo que as pessoas estão da pandemia, ele pode causar essa do que a gente está falando, ele aumenta a questão da doença mental, ele pode causar
nesse período, curto período, que ninguém sabe até quando vai terminar, o que as pessoas podem entender sobre isso? Antes de eu responder, Camila colocou aqui de vivenciar o luto. Eu vou só dar uma ênfase, é verdade, né? Viver esse luto simbólico aí dos ciclos que você fecha, né? Como eu falei, terminou o relacionamento, perdeu alguém, tá? Saiu da empresa. Então, viver mesmo, vivenciar esse luto simbólico. A questão do medo é super normal nesse momento, porque todos estamos vulneráveis. Né? Com as notícias da pandemia, com a questão da morte, a questão do desemprego e tantas outras notícias ruins aí que a pessoa vê o tempo inteiro. Né? Você liga o jornal, é só notícia ruim o tempo todo. Eu não estou querendo sinalizar aqui que o ser humano ele não tem que assistir jornal, não é isso. Você precisa da informação. Você precisa saber do que está acontecendo no mundo. Então, assim, o medo é normal. Você tá com esse medo, tá? Para a pessoa que fez a pergunta aí, é normal. O que você não pode é fazer com que esse medo faça morada em você. Então, assim, você tem que procurar algumas habilidades, né? Passar a ser assertivo. Não vê tanto jornal, porque se a pessoa assistir jornal de manhã, meio-dia, à tarde e à noite, como é que essa pessoa vai dormir? Vai dormir desesperada. Vai Né? ficar, é verdade. Vai dormir cheio de Vai, informação negativa, né? vai Então ter tá falta de mesmo. vai ter falta de esperança, não vai conseguir aí colocar a fé em prática, porque todo ser humano ele tem a sua religião, tá? E a religião dentro do processo da terapia é super importante, né? A psicologia ela é biopsicossocial e mais a fé aí desse indivíduo, essa fé que ele tem. Então você não vai acreditar mais em nada, você vai achar que você vai morrer igual ao vizinho que pegou o Covid. Gente, não é que você não vai anular, né? Vai tapar o sol com a peneira. Não é isso. Mas se cuidar, né? Se você sair, use máscara, né? Use o álcool em gel, né? Faça a sua parte, né? Não faça aglomeração. Outra coisa importante, a gente está vivendo um período de distanciamento social. Mas isso não significa que você tenha que viver no isolamento social. Não, a tecnologia está aí agora mesmo. A gente está fazendo uma live. Quantas pessoas estão aqui? Então você pode pegar seu celular e pode fazer uma chamada vídeo para sua avó, para sua tia que mora em outra cidade, para o seu amigo. E pode falar nesse medo que você está tendo, esvaziar, olha, eu tô com medo, eu tô preocupada. E aí, quando você conversa com a outra pessoa, você vai ver que a outra pessoa também tá com medo. Mas aí a pessoa vai poder te mostrar também o que é que ela tem feito. E aí você sente a presença ali da pessoa dentro da sua casa, né? Você pode combinar um café. Não, vamos tomar. Gente, vamos fazer um café e a pessoa na casa dela, você na sua, e o celular ali. Então, isso vai te trazendo um contato virtual, você vai conversando com o outro, você vai sabendo como é que o outro tá, vai sabendo da família, então você vai ocupando aí também a sua mente, porque mente vazia, como diz o ditado, né? Mente vazia, oficina, né? Para coisa Pra coisa ruim. ruim, né? Então, super normal, tá, gente? Então, não fique achando que o medo, o desespero. Nesse momento, é super normal, sim, todas essas emoções aparecerem aí com mais frequência, porque estamos vulneráveis. Estamos passando por um momento de crise, tá? E tá um processo ainda longo. A gente está em agosto, né? Mas a gente vai ter que continuar aí tomando aí as precauções, então é super normal. Agora, se esse medo aí ficar intenso, você conviver com esse medo, aí sim, podem vir características, aparecer o transtorno. Você pode aí ativar a sua ansiedade, né? E a ansiedade é isso, ó, é tudo demasiadamente, intensamente, né? A previsão do E futuro, eu, como eu... eu, eu, eu Pode acredito falar. que eu acredito que o medo ele faz parte, né? Mesmo porque você tem que ter esse medo de a partir do momento que você não tenha medo, eu não sei se isso da forma que eu penso, o medo até me assegura alguns cuidados, né?
se eu não tiver medo de nada, eu não tenho cuidados. Então, eu acredito que o medo, né? Você pode passar isso com mais firmeza. O medo nos dá a segurança, muitas vezes, de fazer a coisa mais correta. Eu não sei se é mais ou menos por aí, mas eu tenho esse. Quando eu tenho medo, eu sou mais cuidadoso. É um estágio de alerta, né? Por exemplo, quando você vai atravessar a rua, você atravessa a rua sem olhar para um lado e para o outro, Não, porque eu tenho automaticamente medo de ser. você vai procurar o quê? Uma faixa de pedestre. Se não tiver, Isso. vai parar para perceber como está o trânsito e assim, quando tiver a oportunidade, você atravessa. Então, o medo ele vai te deixar realmente em estágio de alerta também. Além de alerta, vai te preparar para algo. Então, você fica assim um pouco, né, receoso. A pessoa vai sair, vai usar a máscara, né? Uma pessoa que foi diagnosticada aí com transtorno, com na depressão, vai tomar sua medicação. É igual uma pessoa também que foi diagnosticada com diabetes. Né? A pessoa vai mudar a alimentação dela. Por quê? Porque ela tem medo. Né? Esse medo vai trazer também um lado positivo, porque o médico, às vezes o médico não diz assim, quando você está doente, que você vai procurar aí o médico te orienta a fazer o tratamento de uma forma correta, assim como o psicólogo e como o psiquiatra. Então você fala, não, eu vou ter que fazer a minha parte. Porque o profissional, ele não faz a parte toda, né? Ele tem aí a parte que ele faz, mas o indivíduo precisa também fazer a própria parte dele. Então, quando você tem o medo, né, não vai deixar você aglomerar. O medo não vai deixar você não se precaver, não sair de casa sem usar máscara, sem levar um álcool em gel. Porque a gente tem visto o quanto tem sido importante a questão do autocuidado. E esse Entendi. autocuidado agora é super importante nesse momento, não só do álcool em gel, mas você ter o autocuidado diário com você, né? Escovar os dentes, tomar banho, lavar o cabelo. Isso faz parte também da saúde mental. E isso também é muito importante. Eu quero aproveitar para dar uma paradinha aqui para mandar um abraço aqui para Edu e Dani, lá de Salvador, que está nos assistindo agora. Né? E ele falou até um negócio interessante aqui. Ele é meu primo, ele também já passou por uma situação muito parecida e ele está mandando para mim dizer que o bom mesmo é a gente enfrentar o medo, né? A gente ter coragem para enfrentar o medo. Um abraço para a Lani aí, lá nos Estados Unidos, acabou de entrar agora do Texas, está aqui com a gente. E eu preciso fazer uma apresentação no meio dessa live, que a gente está batendo papo aqui com a doutora Mirella, essa maravilha de pessoa que vocês estão vendo aí. Né? Ela é terapeuta cognitiva, de comportamento, então está ajudando a gente agora nesse momento. A gente vai estar o tempo todo agradecendo ela e a gente vai estar fazendo algumas perguntas dentro desse tema de saúde mental. Eu sou repetitivo, porque muita gente entrou agora no meio da live, entendeu, Mirella? Eu preciso saber o que a gente está conversando. E a gente eu tenho não sei se é uma dúvida, se as duas coisas andam juntos, se para você cair num espaço de depressão, se a ansiedade, ela é diferente, existe uma diferença entre ansiedade e depressão, ou as duas coisas andam juntas? A Mirella? ansiedade, ela é diferente. Tá vendo? A ansiedade, Tô. ela é diferente da depressão, tá? Só num estágio de quando a ansiedade está muito intensa, vai ativar aí a tristeza. A tristeza, ela vai vir, né? Porque a pessoa tem ali a compulsão alimentar, né? É uma característica da ansiedade. Por exemplo, a pessoa come muito, mas traz uma sensação de falso prazer quando a pessoa está comendo muito. Isso aí é uma característica da ansiedade. Aí depois ela vem o sentimento de culpa, que ativa aí, porque ela vai ficar pensando, eu comi de novo, eu já estou acima do peso. Então ela vai passar por um estágio de melancolia e ativando um sentimento de culpa. Então a tristeza, ela vem e ela vem com força, tá? Porque a pessoa, além de ter aí
algumas características, né? Ficar preocupada em excesso, vai prejudicar o sono, a insônia vai vir, porque quando a pessoa, ela a característica da ansiedade é insônia. Por quê? Por causa dos pensamentos automáticos que são acelerados demais. Ou seja, e aí vem o processo da psicossomatização. O que é isso? Quando eu penso muito, quando os meus pensamentos são muito acelerados, o meu corpo vai responder. Então a mente não vai ter mais como barrar esses pensamentos. Então eu vou ficar com insônia, eu vou ficar mais estressado, eu não vou dormir. Meu corpo vai ficar acelerado, parecendo que eu corri uma maratona de 5 quilômetros aí, sem ter corrido. Então, assim, essa tristeza vem por um estágio já de que a ansiedade está muito intensa. Tá conseguindo me compreender, Erasmo? Galera, vocês estão conseguindo entender tudo que eu tô É bom, falando? Se tipo... é bom a gente dando uma paradinha sempre tá perguntando se está bem claro. A resposta que Isso. você deu sobre que você está dando sobre a ansiedade aí foi a Kiara Lopes, ela que é parceira da gente também em um projeto que a gente tem. Ela está Oi, muito Kiara. afinada no, pronto, está muito antenada, você já se conhece, a pergunta foi dela, entendeu? Então é bom que a gente fique acompanhando, né? Que se realmente a gente está conseguindo fazer com que as pessoas entendam, entendeu? Isso é muito importante, claro, né? Para que as pessoas possam tirar aí todas as suas dúvidas. Kiara aí, maravilhosa, super prestativa. Então, assim, ativa aí, gente, essa tristeza. Então, aí a depressão vai vir, vai fazer um elo, tá? Vai fazer um elo. Então, assim, ou a pessoa, quando ela foi diagnosticada com o diagnóstico da ansiedade, quando ela está apresentando as características da ansiedade, ela não vive o presente, a pessoa não consegue viver o presente. Não pronto, não consegue viver esse momento aqui agora, a gente assistindo a live. Ou a pessoa ela vai estar lá no passado, ativando um sentimento de culpa, se comparando, se culpando, ou ela vai estar lá no futuro. O que ela não foi no passado, que ela ainda não consegue ser lá no futuro. E aí o presente passa e a pessoa não consegue perceber. Ela não consegue entender que é preciso apreciar o momento, apreciar aqui e agora. E aí O que a esse gente, estágio, pode o falar. que a gente precisa entender aí é o que eles estão querendo com relação a para a gente passar desse tema ansiedade, porque a gente tem muita pergunta para te fazer. Hoje a gente vai fazer uma consulta com você, mas uma consulta daquelas, hein? Mirela, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão, a diferença, existe uma diferença real entre ansiedade e depressão. Ponto. É isso? A ansiedade é preocupação e a depressão é a tristeza intensa. Pronto. E o Rogério, ele está fazendo um abraço para meu amigo Rogério, ele está fazendo uma pergunta interessante aqui. Com relação a, dentro desse tema, deixa eu pegar um abraço para o Rogério aí. A prática de esporte, a adrenalina, ajuda muito quem é ansioso? Ajuda e muito. E como ajuda? Ajuda muito, porque a pessoa ela vai estar se exercitando, ela vai estar colocando aí para fora, né? No processo desses pensamentos aí acelerados, porque a ansiedade traz isso, esses pensamentos acelerados. Pensar demais, você pensa muito o tempo todo, você se preocupa muito o tempo todo. Uma coisinha vira um coisão. Por exemplo, se você sai para resolver alguma coisa na rua, você não leva o guarda-chuva. E aí o tempo fecha, a pessoa fica preocupada em excesso. Vou tomar chuva, vou ficar gripado, como é que eu vou voltar para casa? E aí ela não consegue raciocinar. Então, o exercício físico vai trazer aí a questão de você ter habilidade, de você colocar o tempo em prática, tá? Quando a pessoa, às vezes, está com a questão da ansiedade generalizada, ela precisa ir procurar um psiquiatra para fazer um acompanhamento, tá? Tomar alguma medicação. Porque na ansiedade, na generalizada, tá? Quando está em excesso, se a pessoa vai até na academia, ela não consegue dividir aí esse fazer uma série com alguém. Ela vai sofrer. Se a academia estiver muito cheia e ela tiver que dividir o aparelho, às vezes ela vai embora. Então é um Não exercício. espera. Não espera isso, vai embora. Então, assim, mas o exercício físico é muito importante.
tá? Para você cuidar do seu organismo. Você libera aí todas as suas sensações, libera também suas emoções. Isso traz um bem-estar. Quando você chega na academia, né, que você toma um banho, você se sente tão bem, você consegue dormir melhor. Você consegue ter mais sono, você consegue ter uma boa noite de sono. Então, o exercício físico vai te ajudar aí nesse processo do sono, que às vezes fica desregulado, de você colocar o seu corpo para funcionar e esvaziar aí todas essas emoções. Ficou claro, galera? Vocês conseguiram compreender a resposta? Muito claro. Essa pergunta, a mesma pergunta a Lani fez sobre praticar esporte em casa, ajuda. Você já respondeu tanto para a Lani como o Rogério. E a Simone também já. A Simone Patrício fez uma pergunta aqui sobre ansiedade, depressão. Qual a diferença? Você também já respondeu. Mas vamos ter que ganhar um pouco de tempo, porque o tempo é cruel e o papo está tão bom que a gente nem está sentindo, eu não estou nem percebendo que está passando tão rápido. Mas assim, em relação a só uma dica, para a gente não voltar lá no assunto do medo, as pessoas estão perguntando, inclusive a Iraneide Reis está perguntando para você qual a dica que você daria de um livro ou de alguma coisa que ela pudesse fazer para poder ajudar a controlar esse medo. Com relação ao assunto medo, eu acho que essa é a última resposta que eu quero de você. Tá. Você tem alguma dica especial de algum livro, alguma coisa? Tenho. De você busque pessoas que tragam aí inspirações, tá bom? Exercite a sua fé, coloque ela em prática. Não sei aí qual é a sua religião, mas busque colocar a sua fé em prática. Busque assistir coisas que lhe tragam uma maestria, lhe tragam um pouco de gozo, de felicidade, tá? Ligue para alguém para poder relembrar de momentos que vocês já viveram. Isso aí vai te trazer alegria, né? Tenha contato com as pessoas de uma forma, tá? Não vai ser presencial, mas você consegue fazer uma chamada vídeo, consegue ligar para alguém e você vai conseguir perceber que as pessoas estão ali para você e você vai se sentir um pouco mais confortável, vai se sentir aí mais acolhida. Tá? Então, evita ver jornal o tempo inteiro, evita ficar baixando aí o que as pessoas mandam nos grupos do WhatsApp, as Coisa notícias ruim, né? Notícia ruim, evitar notícia ruim. não baixa e não faz o download, não, entendeu? Até mesmo chega para alguém e fala, olha, nesse momento agora, eu não quero ficar sabendo de muita coisa. Sabe por quê, gente? Porque, galera, a gente tem que aprender também a se posicionar. Porque a gente precisa ter saúde mental. A gente precisa cuidar da gente, precisa se amar e se gostar e realmente falar, olha, eu não quero ver, não me mande, isso não é bom. E se você não quiser falar nada também, receba e apague. Bota lá perto e apaga. Pronto, apagou. E você não dá essa ênfase aí para esse medo. Agora, se você não conseguir criar novas habilidades e ver que esse medo está muito intenso, aí é necessário sim procurar aí um profissional, procurar um psicólogo, fazer aí fazer uma terapia, tá? Porque existe a questão do medo mesmo, normal, que a gente sente como alerta, mas às vezes existe também esse medo aí intenso, muito intenso, que tá te atrapalhando, que vai atrapalhar você dormir, que vai até atrapalhar você de ir no mercado. Porque pode ter pessoas nesse momento que estejam totalmente paralisadas pelo medo, que tem medo até de ir no mercado, não vai conseguir sair para poder fazer uma compra do que precisa. Aí é necessário, muito importante, você perceber aí a porcentagem dessas emoções negativas. Pronto, muito bem. Outra situação que as pessoas estão muito curiosas, todas as perguntas são voltadas para esse momento de pandemia, né? Porque a gente está realmente num momento muito complexo. A pergunta, assim, essa pergunta vem de Elisângela Duarte. Ela pergunta para a gente como, quais os sintomas, e aí eu quero que você responda essa assim, bem, com mais precisão que você puder, quais os sintomas da ansiedade extrema? Existem sintomas tanto?
Existe, como eu já falei, a questão da falta da paciência, né? Do indivíduo, se ele vai falhar. A questão da previsão do futuro, se preocupar muito, se preocupar demasiadamente, ativar aí o sentimento de culpa, a compulsão alimentar, comer muito e ativar o sentimento de culpa. Então, isso Pronto. aí vai ter muito sofrimento. Ok? É, demais. O Guto, nosso amigo Guto aí, ele tem uma pergunta muito interessante. Eu acho, é porque Guto, nessa pandemia, ele ficou com a responsabilidade maior de ficar em casa com a filhinha linda dele, filhinha maravilhosa. Um beijo, meu amigo Guto aí, a sua esposa. E ele ficou cuidando. Então, assim, e ele está passando por essa experiência. E perguntou para mim, perguntando para a gente, como lidar com as crianças? Essa pergunta é interessante, né? Como lidar com as crianças nesse momento de pandemia, nesse período de isolamento, né? A criança está isolada em casa, não está indo para a escola, não está vendo os amiguinhos. Como é que a gente pode passar informação como pais para ela, de como cuidar disso, desse momento? Bom, a primeira coisa é conversar com a criança, ter um diálogo, tá? A criança, ela percebe o que está acontecendo. Claro que a criança aí, a depender, né, da idade, não consiga fazer a leitura que um adulto faz ou que um jovem faz, mas ela sente, ela também fica estressada, ela vai ficar ansiosa. Então, conversar, explicar o que está acontecendo. Você não vai contar tudo, mas vai explicar. E vai contar, olha, a gente não vai poder. É só um tempo, tá? Outra questão, ter um tempo de qualidade com a criança. Isso é muito importante. De você viver esse momento com essa criança, tá? De você brincar com ela, mesmo que seja 10 minutos, né? Uma hora que você tire do dia. E dar essa oportunidade para essa criança, entrar ali no mundo imaginário com essa criança, né? Porque ela vai brincar, ela vai te envolver. E a criança, ela é muito esperta, porque ela sabe a hora que ela entra no mundo imaginário e ela sabe também a hora que ela sai. Na hora que ela tem que sair. Então, tá? Viver aí, fazer parte desse brincar, né? E dar muito amor e muito carinho para a criança. Eu acho que isso são coisas bastante importantes nesse momento agora. Mandar um abraço aqui ao meu amigo Ivan Bahia, que acabou de entrar também, acompanhando esse papo nosso. Ô, Mirella, tenho uma pergunta aqui, assim, é, o sintoma, o pesadelo é um sintoma de depressão? Pode acontecer isso? Ou é normal, Não, é natural? não. Pesadelo não é um sintoma de depressão. Pesadelos são pensamentos excessivos, pensamentos preocupados com o que está acontecendo no seu dia a dia, que você pensa tanto nisso e aí de noite você acaba sonhando. Com isso, Freud explica. Freud vem explicar isso. Então você pensa tanto, por exemplo, a pandemia não está passando. Meu Deus, eu vendo aqui, ó, eu vi no jornal ontem, hoje, essa vacina não vai chegar por agora, ainda está sendo testada. Então você fica pensando muito nisso. Então você acaba dormindo e acaba sonhando com esse pensamento excessivo, essa intensidade que você colocou sobre tal problema, sobre tal evento. E aí você acaba sonhando, tá? Acaba aí no inconsciente, sonhando. Ficou claro? Ficou muito claro. Tem uma pergunta assim: existem dois tipos de transtorno de ansiedade. Hum. Ela tem dois tipos, uma ansiedade profunda, é aquela ansiedade do dia a dia, ou são coisas parecidas. Todo dia o cara está ansioso e por alguma coisa. E quando é que essa ansiedade torna-se profunda? Quando essa ansiedade aí tá trabalhando sua vida. Quando um amigo, por exemplo, né, gente? Porque veja bem, nós estamos vulneráveis nesse momento, com tudo que a gente está passando. É normal estarmos ansiosos. Tiazine, um beijo, obrigada. Estarmos ansiosos nesse momento. Só que a questão da ansiedade generalizada, por exemplo, vou dar um exemplo. Você marcou com um amigo, e aí esse amigo demorou meia hora
Pronto, foi um sofrimento para você. Você chegou até embora, nem ficou lá esperando, tá? Não foi aproveitar esse momento aí, você tinha marcado para ir ao cinema. Então, você sofre muito, com muita intensidade. Isso te prejudica, tá? Se você vai, vamos supor, fazer. Pode ter estudante aqui presente na live, vai apresentar um trabalho acadêmico, né? Ou até um aluno, um adolescente na escola. É normal, sim, você ter essa ansiedade. É normal você ter ansiedade do dia a dia. Por exemplo, antes de eu entrar nas lives, eu fico um pouco ansiosa. Mas é normal. Agora sim, a ansiedade ela pode paralisar você. Você pode ficar tão preocupado que aí trava. Você não consegue falar alguma coisa, você não conseguiu se expressar, tá? Você vai sofrer, você não vai conseguir esperar o tempo, né? As horas passam a ser cruciais, os minutos, e você aí acaba prejudicando você, acaba prejudicando as suas relações, acaba prejudicando o seu trabalho, o seu estudo, e isso passa a ser frequente. E você sofre, né, com intensidade muito grande. Ficou claro? Muito, Era. muito bem, está Ficou. muito claro. Eu acho que eu preciso ver com a nossa técnica aqui como é que está nosso tempo. Daqui a pouco você pode olhar, pode. Obrigada, Agora sim, obrigada. eu acho que tudo que você está falando já está dentro, está muito claro dentro do nosso contexto, dentro do que a gente precisa entender, de que forma a gente pode se tratar melhor no momento. Mas agora a gente precisa fazer alguns resumos para que as pessoas entendam. Eu fico pensando assim, quando a pessoa entra em um processo, né, de medo, de tristeza, nesse processo de ansiedade, muitas vezes elas não sabem, né, nem como pedir, de que forma pedir ajuda. Eu estou assim, mesmo porque você foi bem claro em dizer para mim, elas se retraem, né, elas ficam lá guardadinhas, o medo toma conta disso. Eu preciso saber assim, como as pessoas que entram, que nesse início de pânico, nesse início de medo, nesse início de tristeza, qual o primeiro passo? Como é que elas devem fazer? Como é que elas devem se comportar para procurar? Como devo fazer para procurar uma ajuda? Olha, veja bem, as pessoas que estão passando por esse processo, elas muitas das vezes elas não vão querer falar, porque vai estar tudo tão intenso que ela não tem inteligência emocional para poder pensar. Então, as pessoas que convivem nesse momento agora, né, dentro de casa, começa aí a perceber, tá? Começa a perceber como tá essa pessoa, ela tá muito tempo dentro do quarto, né? Ela consegue aí ter o cuidado, o autocuidado diário, ela tá tomando banho, ela tá escovando os dentes, como tá a questão da alimentação, ela tá muito irritada, porque a irritabilidade é uma característica da depressão. Então, como ela tá oscilando muito, tá muito nervosa, por uma pouca coisa, vamos supor, o açúcar acabou e a pessoa fica muito estressada porque esse açúcar acabou. Então, pelas pequenas coisas, tá? Então, perceba aí, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Se você não não puder, procure alguma pessoa que tenha entendimento, que vai poder esclarecer e vai te ajudar a buscar aí um profissional para esse ser humano fazer aí um acompanhamento, tá? Nesse momento, gente, é super importante você estar bem com você, estar bem com outros, entender que vai ter coisas nesse momento que você vai poder fazer e vai ter coisas que você não vai poder fazer, tá? Que não está ao seu alcance. Buscar aí ajuda quando necessário. Saber lidar com as boas e más emoções. Reconhecer o seu limite e reconhecer o limite do outro. Ter paciência, tá? E saber que você está oscilando com as suas emoções, mas o outro também vai estar oscilando. Saber a questão aí dessas exigências da vida. Então, perceber aí, ó, se essa pessoa tá muito isolada, se essa pessoa tá triste, se essa pessoa não quer conversa, tá? Porque é necessário não só a pessoa, ela não vai querer falar, né? Como eu já falei, ela não vai ligar. E seja empático, tá? Se você perceber aí que tem alguma pessoa passando aí pelo início
na depressão, tá trazendo aí as características desse transtorno, seja assertivo. Não chega para essa pessoa e diz assim, seja forte, você tá muito fraco, né? Você precisa se reerguer. Não, seja empático, seja assertivo. Mostre para ela que você está ali desse lado. Olha, eu não sei o que você está passando, eu não sei o quanto está difícil para você, mas eu quero te dizer que nesse momento eu estou aqui à sua disposição. Se você precisar da minha ajuda, conte comigo. O mundo seria muito melhor se as pessoas passassem a ser aí mais assertivas e tivessem mais cuidado com as pessoas ao seu redor. Eu acho que a resposta está muito exata. Eu também acredito que o preconceito, né, e a falta de conhecimento, isso é muito forte na questão da pessoa ter medo. Quando a pessoa é auto-preconceituosa, ela também tem medo de procurar ajuda, de falar com as pessoas, né? Ela se isola por conta disso. Eu acredito que seja uma parte também que causa, né, que ajuda na causa. É, outra coisa que eu acho interessante é a gente tem que aprender a sugerir, né? Eu acho que o conselho que a gente pode dar às pessoas que estão aqui participando com a gente hoje nesse quadro é que as pessoas que estão do lado e que são perceptivas, que começam a perceber que tem um amigo ali que se distanciou, que tem um amigo que sumiu, que tem um amigo que tem... Eu acho que o dever nosso, né? Se a gente tem um conhecimento até melhor, é procurar esse amigo e até ajudar, né? Auxiliar ele, entendendo, fazendo com que ele entenda que ele precisa de ajuda, que é natural, que é normal, né? Que não precisa ter medo de procurar ajuda. E as pessoas, elas confundem muito, é bom a gente falar isso, a diferença, né, eu preciso que você toque nesse assunto, a diferença entre a psicologia, né? Isso é muito interessante, e a psiquiatria, que são dois, eu acredito que são dois estudos, né, que andam bem juntos, assim, um sempre ajudando no desenvolvimento do outro. Então, eu preciso que você fale um pouquinho para que a gente possa entender de fato. As pessoas imaginam que psiquiatra é para louco só e que psicólogo é para quem está ficando pirado. E é bom que a gente entenda que eu aprendi que psiquiatra e psicólogo muitas vezes é para até quem tem uma inteligência avançada. Né? Eu sempre falo, eu acho que eu preciso de um psicólogo, né, para resolver alguns assuntos na minha cabeça pendente. E eu preciso do psiquiatra até para me frear. Eu acho que eu estou correndo demais. Né? O meu cérebro precisa dar uma acalmada. Na medicina, isso funciona dessa forma? Bom, o psicólogo, você busca a terapia para poder ter autoconhecimento, tá? Buscar um autoconhecimento para poder ter um equilíbrio, conhecer suas emoções, saber dominar essas emoções. O psicólogo, ele não dá resposta, tá? Então, você não vai lá, você não vai contar seus problemas e o psicólogo vai dizer, ó, faça isso. Se o... Falta 2 minutinhos. Vai. Então, o psicólogo vai te escutar, é a escuta. E a psiquiatra é a medicação. Então, quando você vai procurar um psiquiatra, você vai contar o que você está passando e ele vai passar uma medicação para essa medicação ajudar você com o processo do organismo para poder ativar, né, seu cérebro, ativar algumas questões físicas e biológicas para poder ajudar aí nesse processo. Pronto. Pronto. A resposta foi bem, falta só um minutinho. Eu queria de coração agradecer a você, agradecer a todos que participaram desse nosso momento. Muito obrigado. E dizer para vocês que eu quero lembrar a todos vocês, inclusive você está convidado, Mirella, a gente vai começar, nós vamos estar lançando o quadro Quero Ver Itabuna. E a gente vai estar batendo esse papo toda semana, né? E lembrando também que esse vídeo nosso aqui vai estar em GVT lá no Facebook. Então é bom que as pessoas que não tiveram oportunidade, ou até mesmo quem assistiu e gostou, passe essa informação que vai estar lá no GVT. Então, a partir da semana que vem, a gente está lançando um quadro Quero Ver Itabuna. E eu conto com todos vocês na participação desse quadro. Tá bom, meu amor? Você tem ainda 20 minutos, 20 segundinhos.
uma pessoa perguntou aí se o uso de álcool e drogas são características da depressão. Deixa eu só responder. Não, mas quando você usa muito aí o álcool, tá? Em excesso, isso vai deixar você mais deprimido, isso vai deixar você ansioso. E aí isso pode ser difícil para você. Pessoal.